A paz do Senhor a todos. Louvamos o nome do Senhor Jesus. Estávamos adorando ao Senhor. Hoje é um dia especial. Nós estamos sempre pela manhã cedo na consagração, juntamente com as irmãs ali, as irmãs também ficam no pavilhão. E é o momento em que tiramos, não somente aqui na sede, mas também no campo. Pessoal, os obreiros também vêm à consagração, para sempre termos um culto divinal abençoado, Eu creio que Deus já tem ministrado sobre nossas vidas, a vida de cada um dos nossos irmãos. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que estão nos visitando, Mana Júlia está ali, Mana Júlia, Deus abençoe. E também os nossos irmãos aí de Goiânia, a equipe toda aí, Deus abençoe. Sejam bem-vindos no nosso meio, Meus irmãos, eu quero ler um texto sagrado. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para lermos um texto sagrado. Está no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículos de 1 a 7. Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que o nosso tempo passa rapidamente, mas eu gostaria de ler até o versículo de 1 a 7, depois nós temos outros versículos. Eu vou ler aqui, que já está mais... Todos acharam? Amém? Diz assim: ai de mim, porque eu estou feito como as colheitas de frutas do verão, com os rabiscos da vítima. Não há cacho de uva para comer, nem figos temporãs, que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E grande fala com corrupção, ou seja, grande fala de corrupção da sua alma. Assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a seba do espinho. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será agora será a sua confusão. Não criais no amigo, nem confiais no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque os filhos desprezam o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Quer estar assentado, meus irmãos? Nós vamos pontuar alguns pontos importantes nesse texto. É algo muito profundo esse texto, Eu quero usar um tema, eu botei aqui, crise de geração espiritual, através da mensagem do profeta Miqueias. Meus irmãos, quando nós pontuamos o primeiro ponto, nós vimos que Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías, de Oséias. Ele profetizou e ele realizou seu ministério entre o ano 750, 735 a 680 antes de Cristo. Essa foi a história do ministério. Ele foi contemporâneo porque tinha um ministério meio paralelo, não é verdade? Pouco, mas um ministério profícuo. O profeta Miqueias começa o seu ministério falando, primeiramente, acerca da vinda do Messias. É importante nós observarmos aqui e fazermos aqui um paralelo. Ele primeiro começa o seu ministério falando acerca
da vinda do Messias. Ele descreve o lugar onde o Messias iria nascer. É importante nós observarmos isso aí. Os primeiros capítulos dele, ele começa a descrever. Ele fala da sublime missão do Messias, da vinda do Messias, né? Ele fala, e da unção, e também da força do Senhor nosso Deus. Mas o que eu quero me referir aqui é que ele primeiro fala de todas essas. Faz-se necessário vir a graça, faz-se necessário vir a luz, faz-se necessário vir o poder do alto para afastar o sistema da corrupção e do mal. Estão me entendendo? Faz-se necessário para afastar o sistema da corrupção, do bem e do mal que está, especialmente do mal que nós estamos vendo. Então, o ministério, ou se nós fôssemos pontuar aqui, né? Ele fala no capítulo Miqueias 5:4, ele fala da força do Senhor. Ainda Miqueias 5:4, ele fala sobre a qualificação do ministério na excelência do nome do Senhor. Ainda no 5:4 ele fala sobre a abrangência universal até os confins da terra, né? Do ministério do Senhor. E também fala sobre a condição como líder de um reino de paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lógico que o nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer um ministério de paz. Fala sobre a abrangência do Senhor nosso Deus. Mesmo que havia um mundo assolado, sombrio, pelo pecado, pela miséria, pela corrupção, mas quando Jesus vem, ele traz luz. Quando Jesus vem, ele traz limpeza. Quando Jesus vem, ele traz renovo, não é verdade? E assim sucessivamente. Então é importante nós observarmos os primeiros capítulos do livro de Miqueias. Depois, então, ele fala sobre a situação que estava vivenciando o povo de Judá, e também faz algumas menções das tribos de Israel, né? Ele aqui profetiza para o povo de Judá, os que habitavam em Judá. Mas ele também faz algumas menções ao povo de Israel. Ele também menciona alguma coisa ao povo de Israel, porque todos os dois estavam em confusão. Todos sabem que no ano 722, né, antes de Cristo, o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. Foi levado cativo. E todos sabem que no ano 580, 560, foi Judá cativo. Judá ficou como reino solitário por 120 anos, em média, por causa da situação. Quando eles receberam o rei que fez limpeza na casa do Senhor, que trouxe de volta os levitas, que limparam a casa, a glória de Deus desceu sobre, na verdade, Israel, aliás, sobre Judá, mas Israel ficou lá cativo, e foram então cativo para a Babilônia. O pecado levou eles cativo. Nós ouvimos aí o pastor Adriano ministrar, na verdade, no outro domingo, sobre o capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, quando a glória de Deus foi relutante, na verdade, né? Em Israel ela foi relutante, e nós observamos como Deus é relutante com o seu povo. Agora a glória se alvoroçou, saiu do altar, voltou do altar, foi na porta, voltou, foi até lá no pátio, voltou, depois foi até o monte, voltou, depois foi em direção. Ela foi em direção para o norte, aonde o povo de Israel foi. É importante nós observarmos que antes de o povo ir cativo, a glória e a presença do Senhor foi na frente. Vem, antes do povo ir cativo. Vê como Deus, ele permite o juízo. Mas ele não abandona o povo. Aleluia! Ele permite o juízo. Mas ele não abandona o seu povo. Embora que surjam algumas dificuldades, mas ele não abandona o seu povo, não é verdade? Então nós observamos esses profetas que traziam uma mensagem profética contemporânea um do outro, mas tinha todos algo importante. Meus irmãos, depois de Miqueias profetizar de forma contundente acerca da vinda do Messias e do seu glorioso ministério, Miqueias no texto fala e descreve a grande crise que estava acontecendo em Judá, e também porque em Jerusalém. Então eu vou começar a pontuar isso aqui agora. Primeiro ponto que eu quero frisar, e eu quero que vocês falem comigo: um período de profundo desânimo espiritual. O povo estava vivendo um período, pastor, de profundo desânimo espiritual.
O desânimo espiritual leva a se afastar de Deus. O desânimo espiritual leva a nos perder o desejo de orar. O desânimo espiritual leva-nos a pegar nas coisas terrenas. O desânimo espiritual leva-nos a pecar. Ei, e o povo estava vivendo este período de desânimo espiritual. Vamos ler o primeiro versículo, se desse para colocar ali, não dá de botar ali? Está queimado? Alguém vai me ajudar. Capítulo 7, versículo 1, vamos lá. Capítulo 7, versículo 1 de Miqueias. Capítulo 7, versículo 1. Muito bem, aqui nós observamos que o profeta Miqueias, ele diz uma simbologia bem, muito clara. Ele diz que o povo de Judá estava como uma árvore sem fruta. Não tinha nada para colher. Como ele diz assim: ai de mim, oh glória, estou feito como quando são colhidos os frutos do verão, como os rabiscos da vidme. Não há cacho de uva para comer, nem fígados temporão que a minha alma deseja. Veio a sequidão, não havia fruto no povo de Israel, estava em sequidão. Meus irmãos, eu quero primeiro ministrar nesta noite algumas coisas que Deus tem falado comigo desde ontem. Em primeiro lugar, precisa acontecer. Precisamos ter desejo e sede de Deus. Segundo lugar, alguém precisa ver Deus em nossas vidas, através dos frutos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter fome e sede de Deus. Em segundo lugar, precisa haver fruto em nossas vidas. Nossas palavras precisam ser doces. Nossas palavras, mesmo que sejam para correção, precisam ser penetrantes. Precisa haver fruto. Ele não via fruto nenhum em Israel. Ele não tinha nada, nem no temporã. Nem na época da colheita, nem na época temporã. Meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: a igreja é para produzir fruto dioturnamente, nas suas palavras, nas orações, nos cânticos, na adoração. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias sombrios. A situação nossa não é boa, estamos vivendo dias sombrios. Porém, o Espírito de Deus está em nossas vidas. E nós não podemos se abater. Diante das adversidades, diante dos problemas, nós temos um Deus que rege a nossa vida. E diante do momento que estamos vivenciando, nós precisamos levantar a cabeça e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. E para que isso aconteça, para não nos abater diante dos momentos e dos dias sombrios, nós precisamos ser fruto de uma vida de intimidade com Deus, fruto de uma vida que tem palavras boas e doces para dar aos abatidos. Aleluia. E me camandaraias. E ele estava vendo isso no meio do povo. Não havia fruto, não havia nada de bom. Todos estavam numa situação deplorável. Por quê? Porque a glória, a presença de Deus tinha se afastado dele. Quando a presença de Deus se afasta da vida nossa, nós não valemos nada. Alguém olha para você e não pode colher nada. Não tem uma palavra doce, não tem uma oração de fé, não tem nada. Aleluia. Aleluia.
Eu sinto Deus, irmãos. Eu vejo uma coisa séria, quando nós lemos a palavra, e quando Deus revela a palavra para nós, ela é profunda, Deus fala profundamente lá no nosso interior. Vamos continuar lendo. Pereceu da terra o homem piedoso. Ei, glória. Aleluia. Aleluia. Pereceu da terra o homem piedoso. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 3. Quem pode ler para mim aí? Quem pode ler para mim aí, 2 Timóteo, capítulo 3? Aleluia, vamos ler lá. Capítulo 3, versículos de 1 em diante, 1 e 2. Versículo 3 ainda. Ei, maravilha. Continua, esse texto é muito profundo. É. Ei. Muito bem, meus irmãos, está excelente esse texto. Nós vamos continuar lendo esse texto, escrevendo ponto por ponto. Nós só estamos fazendo lembrar, né? Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse primeiro ponto, realmente estamos vivenciando esses dias, tempos trabalhosos, né? E nós precisamos estar alerta diante de tudo isso que estamos vendo, de tudo que está acontecendo. E uma das coisas que eu quero frisar para os irmãos nessa noite é que nós precisamos, nesse momento difícil que estamos vivendo, essas horas difíceis, nós não podemos nos abater e também não podemos baixar guarda, e também precisamos continuar sendo profeta de Deus nessas horas. Nossas palavras vai fortificar outras pessoas. Quando Miqueias olhou a situação de Judá, como eles estavam vivenciando uma vida distante de Deus, sem nenhuma produtividade espiritual, Miqueias começou a dizer: eu não posso colher nada, não tem como colher. Ninguém tem algo para dar. Ele estava se referindo à nação de Judá, a tribo de Judá e Benjamim, que eram as duas tribos, não é verdade? Ele estava se referindo. Meus irmãos, ele estava olhando e vendo a tristeza que estava assolando sem Deus. Porém, o que eu quero frisar nesta noite, com a igreja do Senhor e aqueles que estão nos ouvindo através da mídia, o que eu quero frisar nesta noite é que nós podemos viver um tempo mais difícil, mas quando nós estamos sustentados por Deus, numa dimensão espiritual diferente, nada pode nos abalar. Nós precisamos, nesta hora de dificuldade, ter de dar para o nosso semelhante. Eles vêm colher fruto de nós, e nós precisamos ter de dar para eles. Tem pessoas que parece que nesta hora desanima ainda outro, desestimula a fé de outro, mas nesta hora, eu, pastor Silmar, você, meu irmão que está me ouvindo, você, minha irmã, precisa estimular a fé de outro, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e Ele não perde batalha.
Agora alguém pode se entregar como vencido. Ei, ô glória, ô glória, ô glória. Mas as minhas armas espirituais, as tuas armas espirituais que Deus outorgou a cada um de nós, elas só vão ser tiradas quando nós estivermos no céu. Nós precisamos continuar a dar fruto. Vamos prosseguir. Nós observamos aqui nesse texto, árvore que não produz frutos. Nós observamos, frutos nenhum sequer ela estava produzindo. Por quê? Por causa da situação, provavelmente passaram por momentos difíceis. Quando Judá, escute, quando Judá ficou como reino solitário, e que Israel foi levado cativo, eles ficaram como reino solitário, eles receberam um avivamento. O rei Ezequias convidou, na verdade, o povo de Israel para fazer um grande culto de avivamento na praça oriental. Eles não vieram, mas Judá fez. Quando eles ficaram como reino solitário, o que aconteceu, pastor? Eles cultuaram a Deus. O rei foi lá buscar os levitas que estavam abandonados, trouxe para a casa do Senhor. O rei mandou fazer uma limpeza, tirar os paranhos, e mandou fazer uma limpeza em toda a casa do Senhor. E aí começou a reviver a casa do Senhor. E Judá ficou como reino, era para todos ir cativo, tanto Judá quanto as tribos de Jerusalém, de Israel, era para ir cativo, porém não foram só, o rei levou só cativo as tribos de Israel, e as tribos de Judá ficaram solitários. Por quê? Por mais 120 anos eles ficaram ali, mas depois eles vieram se distanciando de Deus, e Deus está comigo enquanto eu estou com Ele. Deus está com a igreja enquanto a igreja está com Ele. Deus está conosco enquanto nós tivermos princípio, enquanto nós sermos submissos à sua palavra, enquanto nós se dobrarmos à tua palavra, enquanto nós não inclinarmos para os deuses estranhos. Aí Deus está comigo e com você. Se não, meus irmãos, Deus se afasta porque Ele ama o pecador, mas Ele não suporta o pecado. Aleluia! Ele permanece, pastores, comigo. Se eu permanecer com Ele, Ele permanece com você. Se você permanecer com Ele. Se você dizer, pastor, mas eu tenho algumas falhas. Não importa, algumas falhas, mas busca misericórdia que Ele não se afasta de você. Agora, nós vimos através da história que Judá, ele ficou os primeiros anos com a glória, com a presença do Senhor. Deus voltou-se para o templo, Deus voltou-se para a presença dos levitas que tinham sido abandonados pelos reis anteriores, que tinham sido distanciados. Eles se distanciaram, agora voltaram todos de novo, começaram a cultuar a Deus, começou a acontecer maravilhas, mas o tempo passou. Claro que veio as adversidades, claro que veio as pelejas, que não é diferente de nós, mas nós precisamos perseverar até o fim. Aleluia. Aleluia. E eu observei aqui que muitas pessoas que se dizem ser cristão, nos dias atuais, lamentavelmente, se distanciam. Porque a luta é demais, o pecado assola, as oportunidades chegam, oportunidade muitas vezes de você negar o Senhor, oportunidade muitas vezes de você fazer as coisas do Senhor mais ou menos. Não, chega, os dias vão vindo, mas o que Deus quer de mim e de você, que nós continuamos dando fruto diuturnamente. O tempo passa, os anos se vêm, mas hoje você precisa dar mais fruto do que ontem. E nós vivemos esta mesma realidade. Eu observei aqui que nós vivemos um período de desânimo quanto à praticidade ou à dedicação da palavra de Deus. Antigamente, não vamos ser saudosistas, pastores, mas
Aqui ainda nós temos, graças a Deus, um grupo, pastor Silas, que vem ouvir o culto de ensino, que vem à escola bíblica dominical. Eu, que venho ouvir um culto de ensino, que venho à escola bíblica dominical, ainda temos um número, graças a Deus por isso. Nós estamos generalizando todos, mas existem lugares que já não tem mais nesse culto. Culto de ensino já não tem mais, porque não tem mais o desejo, a fome pela palavra do Senhor. Essas pessoas não podem sobreviver, porque o que sustenta é a vida de oração e a vida de alimentação diária da palavra de Deus. E nós vivemos esses dias que o pessoal gostam de um culto de festa, gostam de um louvor de manhã até a tarde, mas não gostam de se dobrar perante o Senhor, não gostam de estar diante da palavra, e isso não sustenta a igreja. O que sustenta é a palavra, é a oração, é a comunhão com Deus. Esses cultos, irmãos, de fechar, de apagar as luzes, de deixar tudo preto, isso são cópia lá do mundo, cópia de boate, cópia disso tudo. Não, a igreja do Senhor é uma igreja viva, é uma igreja clara, é uma igreja alegre, é isso aí que precisa. Manturai a série de Síria. Aleluia. E nós vivemos esse período de desânimo. Não, é culto de ensino, eu não vou. O pastor pode bater muito. Escola dominical também não vou. É um trabalho meio monótono, não vou também. O culto de ensino também não vou, pastor. O pastor é meio duro. Aleluia. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque este será farto. Ei, mandou sorama séria. Aleluia. Desânimo quanto à palavra, desânimo quanto à oração. Ei, desânimo quanto à oração, desânimo quanto à leitura bíblica, pastor. Comecei a observar desânimo quanto à oração. Mas pastor, por que tanta oração? Mas irmãs, por que tanta oração? Desânimo quanto à praticidade da leitura da palavra, do remoer a palavra. Desânimo quanto à oração. Desânimo, mas é que é desânimo? É o inimigo que quer te afastar da palavra e da oração. Porque a palavra da oração te faz forte, faz-nos forte. Ele nos deixa robusto, fortalecido. A oração e a palavra nos leva a caminhar. A oração e a palavra dá-nos força para confrontar. Ei, aleluia. Araia, aleluia. Oh glória. Amassa. Desânimo contra a adoração. Desânimo também contra o louvor, desânimo contra a evangelização. Ai, amassa. A evangelização parece que tem se extinguindo, tem se afastado. São poucos que se envolvem para a evangelização, mas é o meio de Deus trazer o povo, é o meio de Deus falar com o povo, através de nós, levando uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Quando você vai cheio de Deus para a evangelização, quando nós somos cheios de Deus, não simplesmente lá porque vamos fazer, mas se preparamos, vamos cheios de Deus para um culto evangelístico, para a evangelização, nós temos o que dar. Ao orar, as pessoas sentem Deus na nossa vida. Ao colocar a mão, a pessoa recebe a libertação. Por quê? Porque aqueles que estão preparados têm fruto, e quem tem fruto, alguém vai comer do teu fruto. Aleluia, aleluia. Desânimo também de uma vida de santificação, de pureza. Desânimo de uma vida de compromisso e de fidelidade, irmãos. Aleluia. Uma vida de compromisso e de fidelidade. Alguém diz assim, mas pastor, mas não vale a pena ter compromisso, ser comprometido, não vale a pena ser fiel. Tantas pessoas são infiéis, estão indo aí.
Nós observamos aí agora, nessas políticas, tantas pessoas infiéis, parece que... Não, irmão. O ímpio subsistirá, mas depois não olhará mais. Ei. O salmista diz, quando olhou para a prosperidade do ímpio, quase resbalou, quase caiu. Mas quando foi ver o fim... Ei, glória! Quando foi ver o fim, o ímpio já não existia mais. Mas o salmista estava de pé. Quando ele só viu isso, pastores, quando ele entrou no santuário. Ei, glória! Atima cachondaraia. Até o momento que entrei na casa do Senhor. E comuniais seredegava sé. Aleluia. Aleluia. Quando entrei na casa do Senhor, eu vi que o ímpio não existia mais. Mas o salmista estava na casa do Senhor. Não olhes, irmãos. Aleluia. Compromisso, pureza, compromisso e fidelidade a Deus. São pontos inseparáveis da nossa vida como cristão. Nós, como cristãos, precisamos vivenciar isso. As horas já estão chegando. Eu quero frisar outro ponto, tem muitos pontos aqui. Diga comigo, um período de desrespeito e pobreza moral. Miqueias viu isso. Período de desrespeito e pobreza moral. Ei, vamos pontuar o que nós vimos hoje? Que nós estamos vivendo? Aqui eu quero observar, os irmãos, que a história nos conta que os grandes impérios e as mais renomadas instituições caíram. Como, pastor? Caíram não pela força das armas, pastores, mas pelas corrupções. Pelas corrupções. Caíram. Os maiores líderes caíram não pelas forças das armas, mas pelas corrupções. Os líderes, e por que não dizer líderes mundiais, líderes religiosos, caíram pelas corrupção, porque a presença de Deus não contenderá para sempre. Uma hora vem o juízo de Deus. Não pelas forças, mas pela corrupção. Isso foi o que aconteceu com Judá. Eles não caíram pelas forças das armas, não. Eles caíram com o tempo por causa pela corrupção que começou a acontecer no santuário, começou a acontecer entre o meio do povo. E é isso que acontece na nossa vida, irmão. Seja puro, vai até o fim, não deixa nada te corromper, não negocie princípios de Deus. Ei, lirai a sebaga séria. Ei, glória. Ei, glória. Mas nova séria. Miniova séria, Lecia. E como é fácil, como os poderes, como os líderes, como as lideranças mundiais são elevados pela corrupção. E é fácil de perder logo o legado, porque a corrupção logo leva-nos à perda. Nós vimos pessoas grandiosas, líderes, que eram invejáveis, até mesmo às nossas vistas, e hoje caíram por causa da corrupção. E nós precisamos ter esse cuidado. Não é pela força da alma, não é da arma, não é pelo poder aquisitivo que tem, mas pela corrupção. Corrói, distrai. Além de corroer a pessoa, corrói aqueles que estão ao lado, corrói aqueles que estão junto, corrói, e vai matando e vai destruindo. É por isso que nós estamos vivenciando esses dias. A corrupção tem corroído, tem distanciado, tem trazido miséria.
tem trazido miséria, queridos, tem levado o homem a mais baixeza, as famílias a mais baixeza. É isso que a corrupção faz. Mas feliz aquele que preserva o nome do Senhor e que anda na palavra de Deus. Ei, glória! Aleluia! Aleluia! Esse quadro, irmãos, descrito, é muito importante. Eu queria que alguém abrisse para mim Isaías, capítulo 1, versículo 10 em diante. Pena que o nosso tempo já está chegando. Isaías escreveu, mas esse quadro, ele nos demonstra hoje esse quadro. O próprio profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 em diante. Vamos ver quem já achou? Bem alto. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocausto, de carneiros e da gordura de animais nérdios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar aos meus átrios? Não tragai mais oferta de balde. O incenso é para mim a abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. Nós podemos continuar a ler, e vai até o versículo 20. Eu estava lendo isso ontem à noite. Vai até o versículo 20. Não posso. Eu não posso suportar a iniquidade, nem as festas solenes, se não tem valia diante de mim. Os sacrifícios que vocês estão oferecendo são sacrifícios preventivos. Não são sacrifícios que me agradam. Vocês trazem sacrifício, mas vocês vivem estão como sepulcro caiado. Chamando a séria, cheio de iniquidade. Não tem como vir na minha presença desta forma. Queridos, olhe para mim nesta noite. Você que está me ouvindo, quem sabe através da internet. É preciso se limpar para ir na presença do Senhor. É preciso fazer um exame, por dentro e por fora. Quando nós queremos oferecer alguma coisa ao Senhor, vamos oferecer com sinceridade. Ah, pastor, eu estou falho, errei. Amém. Está falho, erra, porque ninguém é perfeito. Mas vem buscar misericórdia antes de alguma coisa. Peça a misericórdia do Senhor. Reconheça que é um pecador. Agora não venha oferecer sacrifício com corrupção, com iniquidade, com maldade. Ei. Aleluia. Aleluia. Um período de desrespeito e pobreza moral. E por que não dizer que nós estamos vivenciando esses dias? Abra para mim também em Efésios 5, 15 e 16. Alguém pode ler para mim? Efésios 5, versículos 15 e 16. E alguém pode abrir para mim em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler esses textos. Vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio. Todos os cristãos, irmãos,
tem um esclarecimento e a iluminação do Senhor. Aqueles que viveram, estão vivendo dentro da igreja e precisam andar como um sábio, prudente. Todas as nossas atitudes, elas têm parte essencial para trazer lá algo positivo ou algo negativo para a nossa vida do dia a dia. 2 Timóteo também, Paulo fala bem forte ali, capítulo 3, versículos 1 a 3. Vamos ler, quem pode ler? Isso. Pelos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, Sim, Jesus. traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tá bom, meus irmãos. Meus irmãos, nós observamos aí essa lista. É que Paulo revela a Timóteo. Ele colocou Timóteo deixou Timóteo com um legado. Mas ele revela essa lista. Nos últimos tempos, haverá tempos trabalhosos. Se naquele tempo havia, imagina hoje, né? Hoje. Mas ele descreve a situação das pessoas, enganadores. Quantas pessoas, irmãos, às vezes passam pelo altar enganadores, que não são o que são. Que o Espírito do Senhor nos dê entendimento, nos dê graça para repudiar essas pessoas, para afastarem do altar. Porque o altar da casa do Senhor é um lugar santo, puro, perfeito. Aleluia. Eu sei que o horário tem chegado, ainda temos alguns pontos aqui. Conforme for, nós prosseguimos no sábado. Santa Ceia, não é verdade? Temos muitos pontos aqui, pastor. Ei. Pastores, Deus fala com a gente. E a gente começa a meditar na palavra. E as coisas começam a mexer, doer as nossas carnes. Vivemos dias difíceis, mas o Espírito Santo está conosco. Não é diferente, porém Ele nos convida a viver uma vida frutífera, uma vida diferente, e que sejamos sábios, meus irmãos. Podemos ter percepção da maldade que está ao nosso lado, que sejamos sábios nesses dias. Que não sejamos iludidos por qualquer coisa. Que tenhamos uma vida cristãocêntrica, de alerta, de vigilância. Para não sermos engoldados através de tudo isso que está acontecendo. Olhe para mim. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Jesus está voltando. E cada vez mais é mais intensa a corrupção, o engano, a maldade é mais intensa. E nós precisamos ser mais perceptivos, ser mais alerta. Nós estamos aqui para ir para o céu. Nós não estamos aqui para ser engoldados pela maldade, pela corrupção, pelo engano, vivendo de aparência. Estamos aqui para viver uma vida numa dimensão espiritual. Vamos ficar de pé. Ei, meus irmãos, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós já vamos fazer um clamor aqui na frente. Quem deseja vir aqui à frente, vem. Depois a irmã Noeli prepara um louvor ali no final, só no final. Eu vou convidar a igreja para vir à frente. Todos aqueles que querem chegar aqui à frente, vem aqui. Vamos fazer vou pedir os pastores para descer aqui embaixo aqui.
E vamos levantar a mão aqui. Os pastores desceram nessa parte ali embaixo. Bom, é um momento, nós não estamos aqui querendo condenar ninguém. Palavras de confronto é importante. Aleluia. Aleluia. Vem vindo. Todos vocês que é bom. Aleluia. Maravilha, Pai. Glorificado. O Chapacatoronocovassé. O Espírito Santo de Deus. Oh maravilha. Oh maravilha. Oh glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Os irmãos, estende suas mãos aí. Os irmãos que estão lá atrás, alguns se ajoelharam, amém, amém. Aleluia. Vamos começar a orar nesse momento. Vamos pedir mais um microfone aqui, tem mais um microfone, tem aqui. Aleluia. Aleluia. Começa a orar. Aleluia. Amado Deus e Pai, nós oramos a Ti. Nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Maravilha. Tua palavra é fiel, é verdadeira. E ela fala com cada um de nós. De uma maneira diferente, mas para curar a nossa alma. Para alegrar o nosso espírito. Para nos dirigir pelo caminho certo. Diante do Teu altar tem vidas de mãos levantadas, Senhor, em direção ao trono da Tua graça. Faça e completa a Tua obra nesta noite. Começa pelas nossas vidas, Pai. Ó Deus, aqueles que estão através da rede social nesta noite, nos ouvindo e assistindo, a palavra também foi ao encontro de cada um. Quem está acamado, quem está enfermo, quem está passando por dificuldades e problemas, essa palavra, Senhor, é certa. Ela é o pão que sacia a fome da nossa alma. Ela é a água que sacia a sede da nossa vida. Nós te louvamos porque ainda temos na nossa cidade, na nossa igreja, a Tua palavra como primazia. Deus Todo-Poderoso, te louvamos por todos aqueles que ouvem, todos aqueles que dão crédito à Tua palavra, todos aqueles que ainda, Senhor, recebem como palavra vinda do trono da Tua graça. Pai, toca em cada vida nessa noite. A Tua palavra tem poder de cura, a Tua palavra tem poder de transformação, a Tua palavra tem poder de bálsamo para a nossa alma. Onde o remédio, o medicamento, a medicina não alcança, alcança o poder da Tua palavra. E mais do que tudo, Senhor, a Tua palavra traz a Tua presença. A Tua presença é o nosso maior patrimônio, Senhor. Não nos deixe sem a Tua presença, não afaste de nós o Teu Espírito Santo, mas a cada dia renova a Tua igreja, abençoa a Tua igreja de uma maneira toda especial, em o nome de Jesus Cristo. Vamos continuar orando, irmãos, vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando. Querido eterno Deus, Pai, Criador dos céus e Criador da terra, ainda na Tua presença nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque Tu és Deus, porque Tu tem poder e ainda fala com o Teu povo, ainda fala com a Tua igreja. Ó Deus, aqui nesta noite, Pai eterno, nós ouvimos a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é transformadora, a Tua palavra que é restauradora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos e acreditamos que esta noite o Teu povo, a Tua igreja, Pai eterno, que se porventura entrou alguém cativo, alguém oprimido, alguém sem esperança, alguém fraco, alguém abatido, a Tua palavra, Senhor, ela penetrou como a espada, Senhor, quebrando, Senhor, as barreiras, quebrando as muralhas. Ó Deus, nós queremos Te glorificar esta noite, Pai eterno, porque o Teu povo, Senhor, ouviu a Tua voz, o Teu povo, Senhor,
Senhor sentiu a tua presença, ó Deus, enquanto o mundo está em atribulação, enquanto as pessoas estão atribuladas, a tua igreja, Senhor, está sendo vencedora, a tua igreja, Senhor, está triunfando, a tua igreja está sendo fortalecida. Ó Espírito de Deus Consolador, nos ajuda neste momento este de crise, Senhor, em que se encontra, Senhor, este planeta, mas a tua igreja está aos teus pés nesta noite, a tua igreja ouviu a tua voz, a tua igreja te adorou e te glorificou. Assim abençoa os teus filhos e as tuas filhas, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado na beleza da tua santidade, em nome de Jesus.